Eu não tenho muito tempo. Se você está assistindo a isso, significa que eles ainda não rastrearam este canal. Ou, pelo menos, não ligaram os pontos. Meu nome não importa mais. Eu trabalhei no programa de análise espectral do telescópio James Webb por quase 3 anos. Um trabalho dos sonhos. Analisando a luz das primeiras galáxias. Meu cargo não era alto o suficiente para acessar arquivos classificados menos, mas era alto o bastante para ver coisas que eu não deveria. Tudo começou com um conjunto de dados rotineiros. Estávamos observando um ponto distante, a mais de 13 bilhões de anos-luz daqui. Basicamente, olhando para o início do tempo, era para ser apenas poeira estelar. Gás primordial. O ruído de fundo do universo. Mas não era. Havia um padrão escondido no ruído. Eu notei quase por acidente, enquanto calibrava os sensores. Linhas de emissão se repetindo com uma precisão matemática assustadora. Um padrão que formava uma estrutura hexagonal colossal, simétrica, perfeita. E o mais estranho, fractal. Cada lado do hexágono era composto por hexágonos menores, que por sua vez eram compostos por outros, numa escala que desafiava a compreensão. Eu fiz o que qualquer cientista faria. Tentei provar que eu estava errado. Pensei que era um erro de leitura, uma falha no sensor, interferência. Eu refiz o cálculo dezenas de vezes. Troquei os filtros digitais, usei algoritmos de correção diferentes. Simulei o espectro com 3 modelos cosmológicos distintos, tentando forçar o resultado a parecer natural. Mas o padrão sempre voltava. Mais nítido a cada tentativa. Aquilo não era natural, não era uma nebulosa, não era uma galáxia, não era uma anomalia gravitacional. Era uma construção, uma mega-estrutura do tamanho de um aglomerado de galáxias. Quando finalmente compilei meu relatório preliminar, com todas as simulações e dados brutos, eu o anexei ao servidor interno para revisão dos meus superiores. No momento em que cliquei em enviar, o sistema travou. A tela congelou por alguns segundos e depois reiniciou. Pensei que fosse uma falha comum no servidor. Acontece o tempo todo. Mas quando o sistema voltou, o meu documento não estava mais lá. Em seu lugar, havia apenas um marcador de arquivo com o status confidencial, nível 4. Eu nunca tinha visto um nível de classificação tão alto. Pouco depois, meu acesso remoto à rede do laboratório foi suspenso. No dia seguinte, meu crachá de acesso físico foi bloqueado. Eu estava trancado para fora do meu próprio trabalho. E então começaram os avisos amigáveis. Primeiro, foram chamadas de números desconhecidos. Uma voz calma, quase robótica, dizia que eu deveria seguir o protocolo e evitar especulações desnecessárias. Depois, vieram as mensagens automáticas no meu e-mail pessoal, me lembrando das cláusulas do contrato de sigilo que eu assinei. A parte mais assustadora foi quando um carro preto, sem placa, estacionou do outro lado da minha rua. Ele ficou lá por 3 noites seguidas. Não fazia nada, apenas ficava lá, com os vidros escuros. Na 4ª noite, ele desapareceu. Meus antigos colegas, quando eu conseguia falar com eles, diziam que eu estava interpretando os dados errado, que era só um artefato complexo, mas alguém, em algum lugar, não achava que fosse só um erro. Eles estavam com medo do que eu vi. Antes de perder completamente o acesso, naqueles poucos minutos de confusão no sistema, eu consegui baixar um único frame, uma única imagem, a última capturada pelo web antes dos arquivos serem deletados do servidor público e trancados para sempre. Era um close-up no centro da estrutura hexagonal. E no meio dela, havia uma luz azul constante pulsando suavemente como se estivesse respirando. E ela parecia estar se expandindo, lentamente, mas de forma constante. Não parecia morta ou abandonada. Parecia estar sendo ativada. E foi nesse momento que eu senti medo de verdade. Um medo profundo, primal, porque se essa coisa foi construída e está a 13 bilhões de anos-luz de distância, significa que ela foi construída no início do universo. Mas se ela está sendo ativada, agora, no nosso tempo, quem a fez pode não estar tão longe quanto pensamos. Talvez eles nunca tenham ido embora. Talvez estivessem apenas esperando. 2 semanas atrás, minha casa foi invadida enquanto eu dormia.
Eu só percebi de manhã. A porta da frente estava destrancada, mas nada parecia fora do lugar. Nada foi roubado. Nada foi quebrado. Exceto uma coisa: o HD externo, onde eu guardava a cópia dos dados. A única cópia que eu tinha havia desaparecido da minha gaveta. Eles não foram cuidadosos. Eles foram cirúrgicos. Sabiam exatamente o que procurar. E foi aí que eu entendi. Eles não estão apenas tentando esconder a verdade do público. Eles estão tentando evitar que alguém saiba que essas estruturas, essas máquinas antigas, podem estar despertando. Eles não têm medo do pânico em massa. Eles têm medo do que vai acontecer quando essas coisas ligarem completamente. Eu estou gravando isso de um local que não posso revelar. Minha conexão é temporária, usando uma rede pública e vários proxies. Eu sei que eles estão me procurando. Se eu desaparecer, se este canal ficar em silêncio, saiba que tudo começou com o telescópio Webb. E não foi um acidente. A descoberta não foi um erro. O universo não está vazio. Ele está ocupado. E alguém está prestes a voltar para casa. Eu não sei o que eles são, ou o que eles querem. Mas eu sei que eles estão vindo. E o sinal que eu vi não era um pedido de socorro. Era um farol. E eu acho que nós acabamos de acendê-lo para eles. Eu vou tentar enviar mais informações assim que puder. Se eu puder, fiquem atentos. Olhem para o céu e não acreditem em tudo que eles dizem. A verdade está lá fora, mas está sendo caçada. Se você acha que isso é importante, compartilhe. Faça cópias. Não deixe essa mensagem morrer, porque pode ser a última chance que temos de nos preparar. Obrigado por ouvir.